O relógio do Fórum Central de Justiça marcava 8h15 daquela manhã de céu limpo, quando Elias Moreira desceu calmamente do carro. Vestia um fato escuro bem ajustado, trazia uma pasta de couro nas mãos e tinha um ar tranquilo, embora concentrado. A nomeação como juiz federal tinha sido recente e aquele era o seu primeiro dia num novo tribunal. Para ele, era mais do que uma mudança profissional, era simbólico. O edifício em frente era o mesmo onde, anos antes, ele tinha entrado pela porta das traseiras, como estagiário. Do outro lado da rua, o inspetor Ricardo Falcão observava a movimentação habitual da entrada principal. Veterano, conhecido pela sua postura firme, observava atentamente cada rosto que passava. Não por maldade, pelo menos, não na sua própria concepção, mas por hábito. Era assim que aprenderá, primeiro observar, depois perguntar. Quando viu Elias aproximar-se sozinho, sem crachá visível, com um olhar seguro e um andar confiante, algo dentro dele disparou. Aquele tipo de confiança não era comum entre desconhecidos, pensou ele. E, mesmo sem se aperceber, os olhos de Ricardo filtraram Elias por um prisma antigo, silencioso e profundamente enraizado. Senhor, um momento, por favor, disse, aproximando-se com a mão levantada. Elias parou, surpreso, mas manteve a compostura. Pois não? Respondeu com calma. Apresente o seu documento de identificação, por favor. Esta entrada é restrita a funcionários autorizados. Claro, disse Elias, colocando a pasta no chão para procurar a carteira. Estou aqui para uma sessão às 9. Sou o... O senhor trabalha aqui? Inquiriu Ricardo, tentando manter um tom educado, mas a desconfiança já transparecia. Elias ergueu o olhar, agora com uma ligeira sombra de decepção no rosto. Antes que pudesse responder, uma voz feminina aproximou-se com pressa. Elias? Chegou cedo! Exclamou a doutora Lúcia Santana, aproximando-se com um sorriso nos lábios. Ricardo olhou de um para o outro, confuso. Elias respirou fundo e respondeu, ainda olhando para o polícia. Sim, Lúcia. Estava a tentar entrar, mas fui barrado à porta. O inspetor ainda não sabe quem sou. Lúcia franziu o sobrolho e olhou para Ricardo com um misto de surpresa e irritação contida. Ele é um novo juiz federal, inspetor. O juiz Elias Moreira. Está aqui para presidir a audiência de hoje. O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer grito. Ricardo ficou imóvel por um segundo, depois afastou-se um passo, engolindo em seco. Peço-lhe desculpa, senhor. Eu não sabia. Apenas estava a fazer o meu trabalho. Elias não respondeu de imediato. Agarrou a pasta com calma, ajeitou o casaco e disse, com um sorriso que escondia muita coisa. Eu entendo. Só espero que, da próxima vez, o senhor observe mais do que aparências. Ricardo sentiu o rosto queimar, mas não havia mais nada a dizer. Lúcia tomou o braço de Elias e os dois seguiram em direção à entrada principal. Do outro lado da rua, Rafael Torres, estagiário de direito e aspirante a jornalista nas horas vagas, acabará de registrar discretamente a cena com o telemóvel. Não por sensacionalismo, mas porque algo naquela troca de olhares, naquele silêncio tenso, indicava que a história ainda não tinha terminado. Ele não sabia se publicaria o vídeo. Talvez fosse apenas um momento embaraçoso. No entanto, algo lhe dizia que ali, naquela simples barreira à entrada de um juiz, havia muito mais do que um engano. Dentro do fórum, enquanto caminhava ao lado de Lúcia, Elias tentava controlar a respiração. Aquilo não era novidade na sua vida. Já tinha sido confundido antes. Mas agora, naquela situação, tudo parecia ter um peso diferente. Está bem? Lúcia perguntou em voz baixa. Estou. Só um pouco. Estou cansado de me deparar com as mesmas velhas coisas, respondeu ele. Hoje será um bom dia, Elias. Eles vão ouvir-te. Vão conhecer-te. Ele assentiu, com um sorriso discreto. Ainda havia muito pela frente. Lá fora, Ricardo Falcão olhava fixamente para a entrada do tribunal, como se tentasse perceber o que, afinal, tinha corrido mal. E por que razão, mesmo com tantos anos de serviço, aquele erro o deixava tão desconfortável? O salão principal do Tribunal Federal estava mais movimentado do que o habitual naquela manhã. Tinham sido convidadas algumas figuras importantes da magistratura para assistir à primeira sessão do juiz Elias Moreira. Muitos cochichavam entre si, curiosos sobre o novo titular da vara. Alguns conheciam-no de artigos jurídicos e decisões emblemáticas, mas poucos o tinham visto pessoalmente.
Elias mantinha calma, como sempre. A sua toga pendia levemente sobre os ombros e, ao iniciar os trabalhos, a sua voz era firme e serena. O incidente da entrada ainda pairava na sua mente, mas ele sabia separar as emoções do dever. Pelo menos, era o que tentava fazer. Na plateia, Rafael Torres observava atentamente. Não tirava os olhos do juiz, admirado com a sua postura e inteligência. O vídeo que tinha gravado ainda estava guardado, mas a ideia de o partilhar ganhava força. Seria justo expor o erro do agente da autoridade? Ou seria mais eficaz mostrar a grandeza de Elias sem o expor? Rafael ainda não tinha certeza, mas sentia que algo importante estava em jogo. Entretanto, no posto de vigilância externo, o inspetor Ricardo Falcão não conseguia concentrar-se. Tentava acompanhar a movimentação do fórum como de costume, mas os seus pensamentos voltavam, uma e outra vez, para o rosto do juiz. A sensação de culpa era-lhe estranha. Não por ter feito uma abordagem, pois isso fazia parte da função, mas por ter sentido, pela primeira vez, que não agira por suspeita legítima, mas por impulso condicionado. Ele é juiz, murmurou para si mesmo. E eu, nem reparei. Na hora do almoço, Ricardo subiu discretamente até ao segundo andar. Não para confrontar ninguém, pois não saberia como começar essa conversa. Mas queria ver o homem em ação. Queria entender quem era aquela figura que, em poucos minutos, tinha abalado a sua confiança. Do alto das escadas, observou Elias, sentado à mesa do plenário, a ouvir pacientemente os argumentos das partes. A sua postura não denotava arrogância nem frieza. Havia atenção, respeito e escuta. A doutora Lúcia Santana, a promotora do caso em discussão, reparou que Ricardo a observava. No final da sessão, antes de regressar ao gabinete, aproximou-se dele. À procura de alguma coisa, inspetor? Ricardo virou-se, surpreso e envergonhado. Só, quis assistir um pouco. É um bom juiz. Lúcia cruzou os braços e analisou-o por um instante. É. E também é um bom ser humano. Um dos poucos que conheço e que não se deixaram endurecer pelo sistema. Ele assentiu, com os olhos baixos. Eu errei, doutora. Julguei pela aparência. Pensei que estava a prever algo, mas era só o velho reflexo automático. Ela respirou fundo, suavizando o tom de voz. Sabe, Ricardo, todos cometemos erros. O problema é não os reconhecer. O Elias já viu isso muitas vezes. A diferença é que hoje ele tem uma voz. E muita gente vai ouvi-lo. Ele vai denunciar-me? Ele não mencionou isso. Nem comigo, nem com mais ninguém. Mas sabe o que é curioso? Ele podia. Teria todo o direito. No entanto, penso que ele está à espera que faça algo mais importante do que uma desculpa formal. O Ricardo ergueu o olhar. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse aprender algo com aquela situação. Mais do que pedir perdão, ele precisava de encarar as suas atitudes, e, quem sabe, mudar. Entretanto, no gabinete de Elias, Rafael bateu à porta com alguma hesitação. Posso entrar, doutor? Claro, Rafael. Entre. Eu queria mostrar-lhe algo. Elias observou o telemóvel do rapaz. O vídeo estava lá, nítido, mostrando o momento da abordagem, a chegada de Lúcia e a revelação da sua identidade. Um registro simples, mas poderoso. Pretendes publicar isso? Não sei. Mas achei que o senhor devia decidir. Elias ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sorriu levemente. Obrigado por me ter mostrado. Ainda estamos a decidir o que fazer a esse respeito, Rafael. E talvez não se trate de mostrar um erro, mas de mostrar que é possível reagir com dignidade. Rafael assentiu, impressionado. O senhor é diferente, doutor. Um dia, quero ser um advogado como o senhor. Espero que um dia eu seja, Rafael. Muito melhor. Lá fora, o sol começava a desaparecer atrás dos edifícios. Porém, dentro daquele tribunal, estavam a ser plantadas sementes importantes. Talvez de forma silenciosa, mas carregadas de potencial para transformar. Naquela noite, o juiz Elias Moreira permaneceu no tribunal por mais tempo do que o habitual. O seu gabinete estava silencioso, apenas iluminado por uma luminária de mesa. Havia pilhas de processos à espera de atenção, mas os seus olhos estavam fixos numa pasta específica, marcada com um nome que lhe dava uma dor de estômago, Ricardo Falcão. Não se tratava de um processo. Era um relatório.
Elias tinha pedido discretamente ao setor de segurança os registros de conduta do inspetor. Queria saber se o episódio da entrada tinha sido um acaso ou parte de um padrão. Embora sentisse um certo peso por agir assim, ele sabia que a responsabilidade também incluía saber onde se pisava. Ao ler os relatórios, algo chamou a sua atenção. Um nome. Um evento. Uma data. Colégio Estadual José de Alencar, 1996. O seu coração começou a bater mais forte. Aquilo não podia ser uma coincidência. Elias levantou-se e caminhou lentamente até a janela. Lá fora, a cidade já dormia, mas dentro dele algo despertou com força, recordações da sua adolescência, do uniforme desbotado, da mochila velha às costas, e de Ricardo Falcão, o popular e alto rapaz branco que o chamava de pretinho metido à besta, sempre que o via com um livro nas mãos. Durante anos, Elias guardou tudo em silêncio. Nunca disse nada, nunca confrontou. Preferiu sair vitorioso com dignidade. Mas agora, o mesmo Ricardo estava diante dele, não como adolescente valentão, mas como um veterano policial, desgastado por anos de serviço e escolhas duvidosas. De repente, lembrou-se de um rapaz de olhos vivos e postura sonhadora, Rafael Torres. Elias sorriu com leveza. Rafael lembrava-o muito, na juventude, quando estava cheio de perguntas, inquietações e esperança. Era como ver o seu próprio reflexo numa nova geração, com a oportunidade de talvez fazer mais do que apenas sobreviver. Na manhã seguinte, o inspetor Ricardo chegou cedo ao tribunal. Ainda desconfortável com o que tinha acontecido, decidiu procurar Elias. Não tinha um discurso preparado, nem sabia se o juiz o receberia, mas precisava de tentar. Encontrou Rafael no corredor e perguntou-lhe com um aceno contido. O juiz está? Está, sim, no gabinete. Mas ele está concentrado. É melhor bater com calma. Ricardo respirou fundo, ajeitou o cinto e bateu à porta. Entre, ouviu a voz tranquila lá de dentro. Ao entrar, Ricardo retirou o boné e ficou de pé, com as mãos à frente do corpo, inseguro como um aluno perante o diretor. Juiz Elias. Eu vim porque preciso de falar consigo. Se o senhor permitir. Elias observou-o por um instante que pareceu longo. Depois, fez um gesto indicando a cadeira à sua frente. Pode sentar-se, inspetor. Ricardo obedeceu, sentindo-se deslocado. Tenho pensado muito desde aquele dia. Percebi que falhei ao não olhar para as pessoas como elas são. Vi o senhor a chegar e vi o que me ensinaram a ver. E isso envergonha-me agora. Elias assentiu com leveza. Sabia que estudamos na mesma escola? Ricardo arregalou os olhos. Como? O Colégio José de Alencar. Você era um ano mais velho. Jogavas futebol, gostavas de rir alto e não eras propriamente gentil com os alunos mais reservados. Ricardo ficou sem palavras. O passado veio como um golpe inesperado. Meu Deus, o senhor é aquele garoto do livro, o que lia Machado de Assis no recreio. Sim, aquele mesmo, o pretinho metido à besta. O inspetor ficou envergonhado. Baixou os olhos, completamente sem chão. Eu nunca pensei que... Meu Deus, doutor, peço desculpa. Elias manteve o tom calmo. O que aconteceu no outro dia, lá fora, não foi um erro isolado. Foi apenas o eco de algo que está aí há muito tempo. O problema é que, enquanto não reconhecermos essas raízes, continuaremos a repeti-las. Ricardo concordou, emocionado. Já não sou o mesmo garoto. Mas acho que algumas coisas ficaram comigo, e preciso de as arrancar. Mesmo que doa. Está disposto a fazer isso mesmo? Estou. Então, não comece a desculpar-se comigo. Comece por mudar a forma como trata todos os que passam por esta porta. E ajude os outros a fazerem o mesmo. Ricardo levantou-se, mais leve do que quando entrou. Ao sair, cruzou-se com Rafael no corredor. Pela primeira vez, olhou para o rapaz nos olhos e disse: Bom dia, doutor Rafael. Como vão os estudos? Rafael arregalou os olhos, surpreso, e sorriu. Vão bem, inspetor. Muito bem. E assim, começou a fechar-se um ciclo. Lentamente. Mas com propósito. As semanas seguintes passaram com um novo silêncio no Fórum Federal. Não era um silêncio de indiferença, mas sim o tipo de quietude que surge quando algo muda interiormente, ainda que de forma sutil. As atitudes de Ricardo Falcão começaram a chamar a atenção. Ele passou a cumprimentar todos com respeito, a ouvir com paciência e a observar mais do que agir por instinto.
Alguns colegas estranharam esta mudança. Outros desconfiaram. Mas quem prestava atenção via que não se tratava de encenação. Era arrependimento a transformar-se em ação. Entretanto, Rafael Torres estava cada vez mais presente nas sessões presididas pelo juiz Elias. Sentava-se nas cadeiras do fundo com o caderno aberto, a tomar notas. Nos intervalos, fazia perguntas, conversava com os advogados e, pouco a pouco, ia compreendendo que o direito não era apenas um conjunto de regras, mas sim um reflexo das escolhas humanas. Doutor Elias, perguntou num fim de tarde, o senhor nunca sentiu raiva por tudo que teve de enfrentar? Elias sorriu, puxando suavemente os óculos para o nariz. Raiva, sim. Muitas vezes. Mas percebi cedo que a raiva me queimaria por dentro se a deixasse tomar conta de mim. Descobri que podia transformá-la em firmeza e em propósito. E, por vezes, em compaixão. Rafael refletiu em silêncio. Ainda era jovem, mas sentia que tinha encontrado um mentor que ia muito além dos livros. Certo dia, a promotora Lúcia Santana foi convidada a participar num painel sobre justiça e equidade nas universidades públicas. Embora já estivesse habituada a palestras, desta vez decidiu levar alguém especial. Elias, quero que venhas comigo. Acho que os estudantes precisam de ouvir alguém que represente mais do que apenas a magistratura. Ele hesitou. Não sei se sou bom com plateias informais. Não precisa. Só tem de ser você. Naquela noite, a palestra reuniu mais de 200 jovens. A maioria era da periferia, estudantes de direito, ciência política e serviço social. Lúcia falou sobre os desafios do sistema judicial. A seguir, apresentou o juiz Elias Moreira. Ao subir ao palco, Elias sentiu-se um pouco deslocado. Porém, bastou olhar para aquelas faces esperançosas para se lembrar de onde viera. Boa noite, começou. Chamo-me Elias. Antes de ser juiz, fui apenas o filho da Dona Maria do Socorro, que limpava casas enquanto eu lia na biblioteca da escola. Os jovens sentaram-se nas cadeiras, atentos. Já me confundiram com o réu ao entrar no próprio tribunal. Já fui desacreditado em entrevistas de emprego. Já ouvi piadas disfarçadas de conselhos. Mas também já fui acolhido por professores que me viram além da aparência. E hoje estou aqui não por sorte, mas porque insisti, mesmo quando ninguém acreditava. O auditório encheu-se de aplausos espontâneos. Elias concluiu. A justiça não começa na sala de audiências. Começa quando olhamos para o outro sem medo ou preconceito. Quando aceitamos que não somos melhores, mas apenas diferentes. E que é essa diferença que nos torna mais humanos. Após a palestra, uma jovem aproximou-se. Tinha os olhos marejados. Obrigada, doutor Elias. Hoje, o senhor deu-me coragem para continuar. Pensava que não cabia neste mundo. Agora, vejo que talvez possa abrir a minha própria porta. Ele tocou-lhe de leve no ombro. Não precisa de se encaixar. Só tens de permanecer de pé. E, quando puder, traga outros consigo. No dia seguinte, no fórum, Ricardo passou pela entrada principal. Já não olhava com desconfiança para os que chegavam. Em vez disso, dirigiu um bom dia sincero a cada pessoa, olhando-a nos olhos. Ao ver Rafael a chegar, fez questão de o segurar por um instante. Estive a ver uns cursos de direitos humanos. Acho que preciso de reaprender algumas coisas. Tem recomendações? Rafael sorriu, surpreso e genuinamente feliz. Tenho, sim, inspetor. E posso até estudar consigo, se quiser. Pode chamar-me Ricardo, respondeu ele, quase tímido. Acho que já passou da hora. No gabinete, Elias observava tudo através das câmaras de segurança, não por desconfiança, mas porque, naquele dia, queria testemunhar algo raro, a verdadeira mudança de uma alma que se tinha permitido ver. Suspirou com gratidão. Aquela transformação discreta, nascida de um momento tenso e desconfortável, agora ganhava contornos de esperança. E ele sabia, a verdadeira justiça começava ali. Era uma manhã abafada quando o tribunal recebeu um caso delicado que logo captou a atenção dos funcionários. Tratava-se de uma denúncia contra um segurança de um supermercado, acusado de abordar agressivamente um jovem negro, sob suspeita de furto, sem que houvesse quaisquer provas ou flagrante. A vítima apenas trazia uma mochila às costas e vestia uma camisola larga. O caso foi atribuído ao juiz Elias Moreira. Ao ler o relatório inicial, o juiz reconheceu uma situação com a qual já estava familiarizado. Rafael, que agora o auxiliava como estagiário,
trouxe os documentos adicionais. Chama-se Wallace. Tem 19 anos. É estudante de informática. Estava a sair do mercado com um pacote de biscoitos e foi mobilizado no exterior, mesmo depois de mostrar a fatura. Elias franziu o senho. Isso lembra-te de alguma coisa? Rafael assentiu. Lembra-se de quase tudo que os meus primos já passaram. O juiz olhou pela janela por alguns segundos, depois pegou na caneta e fez um esboço no canto do processo. Decidiu que a audiência seria pública e, se possível, educativa. 2 dias depois, a sala estava cheia. Além dos intervenientes no caso, estavam presentes jornalistas, estudantes de direito e representantes de organizações de defesa dos direitos civis. O jovem Wallace estava acompanhado pela mãe, uma mulher forte, mas visivelmente cansada. Na primeira fila, encontrava-se Ricardo Falcão. Ele não estava ali como inspetor. Estava como homem. Quando Elias entrou, o silêncio instalou-se de forma natural. Havia algo na sua postura, não altiva, mas firme, que fazia com que todos lhe prestassem atenção. Estamos aqui, disse ele, iniciando a sessão, para discutir mais do que um ato isolado. Estamos aqui para compreender como as correntes invisíveis do preconceito ainda aprisionam jovens inocentes, mesmo quando agem de acordo com a lei. Durante o depoimento, Wallace falou com uma voz baixa, mas segura. Eu não corri. Não reagi. Só perguntei, por que razão eu? E ele respondeu, por que vocês sempre fazem isso? A mãe de Wallace apertou os olhos para conter as lágrimas. A promotora Lúcia Santana interveio com uma firmeza comovente. Nenhum cidadão pode ser reduzido a vocês. Somos indivíduos. Enquanto o sistema continuar a tratar certos corpos como suspeitos por padrão, falharemos enquanto sociedade. Elias ouviu tudo em silêncio. No final, proferiu a sentença. O segurança foi responsabilizado por abuso de autoridade e injúria discriminatória. No entanto, mais do que a pena, o que marcou foi a fala final do juiz. A justiça, meus senhores, tem de aprender a ver novamente. Ver além do medo, ver além dos estereótipos. Só assim teremos um país onde sair para comprar um pacote de bolachas não termine com alguém no chão. A sala inteira ficou em silêncio por alguns segundos, e depois, algo raro num tribunal, ouviram-se palmas discretas. Do lado de fora, Elias foi surpreendido por Ricardo. Precisava de ver isto com os meus próprios olhos, disse ele. Doeu-me mais do que imaginava, ver o reflexo dos erros que já cometi, mas que hoje reconheço com clareza. Elias concordou, demonstrando empatia. Por vezes, as correntes mais difíceis de romper são aquelas que nem sabemos que estamos a carregar. Mas é possível romper, não é? Sim, é possível. Tudo começa com o reconhecimento. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo pátio interno do tribunal, Rafael comentou com Elias. Notou? O Wallace, mesmo depois de tudo, não se mostrou zangado. Ele falou com dignidade. E isso muda tudo, Rafael. Porque a dignidade é o primeiro passo da resistência. Ela não grita. Ela permanece. É assim que o senhor venceu? Elias sorriu de lado. Ainda estou a ganhar. A cada dia. Com paciência. E com aliados inesperados, como o Ricardo. A vida dá muitas voltas, não é? É. Mas também está cheia de encontros. E cada encontro pode representar um recomeço. Naquela noite, Wallace publicou uma mensagem nas redes sociais com uma fotografia da porta do tribunal ao fundo. Fui ouvido. Não como suspeito, mas como cidadão. A justiça existe, sim, mas precisa de pessoas corajosas para fazer acontecer. A publicação tornou-se viral. E, sem que soubessem, naquela tarde abafada, todos eles haviam semeado mais do que justiça. Tinham iniciado uma transformação. O tribunal, como sempre, estava repleto de expectativas. No entanto, o caso que Elias Moreira iria presidir naquele dia não era apenas mais um julgamento. Tratava-se de um marco, tanto para ele como para Ricardo Falcão. Os jornais falavam do impacto do julgamento de Wallace e as redes sociais fervilhavam com a reação pública à decisão. Porém, havia algo mais profundo em jogo. Um sistema que, lentamente, começava a questionar-se sobre os seus próprios métodos e falhas. A manhã estava clara e fria e Elias já se encontrava no seu gabinete a ler os arquivos de um novo caso, um de corrupção que envolvia uma grande corporação e um ex-político. No entanto, antes que pudesse concentrar-se completamente, a porta abriu-se. Era Ricardo. Posso entrar, juiz? Perguntou,
um pouco hesitante. Claro, Ricardo. Entre, fique à vontade, respondeu Elias, sorrindo de leve. Desde a primeira conversa, o policial parecia sentir-se mais à vontade na presença dele. Ricardo caminhou até a mesa e sentou-se na cadeira oposta. Tenho algo a dizer. É algo importante. Elias levantou uma sobrancelha. Está a assustar-me. O que é que aconteceu? Antes de continuar, Ricardo respirou fundo. Pedi para ser transferido. Não posso continuar a trabalhar na mesma esquadra. Não depois de tudo que vi e aprendi. O que fiz, o que permiti que fizessem, não posso continuar a fazer parte disto. Elias permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando o homem à sua frente. Via nele um reflexo da transformação que também havia experimentado, embora de forma lenta e profunda. Ricardo, isto é um passo grande. Um passo necessário, disse Elias, com um tom de aprovação. Mas o que fará agora? Ricardo olhou para o chão antes de responder. Estou a pensar em um caminho diferente. Quero trabalhar no domínio dos direitos humanos. Ajudar a corrigir as falhas do sistema a partir do seu interior. Sei que vou precisar de algum tempo para me adaptar, mas vou fazer a diferença. Elias concordou. Não foi necessário dizer mais nada. Era o reconhecimento mútuo de quem tinha aprendido e crescido. Alguns dias depois, o tribunal recebeu outra visita inesperada. Era Lúcia Santana, que entrou com uma energia renovada. Ela apresentou uma proposta, uma ideia que brotara da sua própria experiência no campo da advocacia. Elias, Ricardo, começou ela, sem perder tempo, estou a criar uma rede de advogados e defensores públicos. Quero que nos unamos para criar um programa de formação para juízes, polícias e outros profissionais da justiça, focado em combater o preconceito e garantir que as vítimas de discriminação tenham uma voz ativa no sistema. Elias olhou para ela com interesse. Isso é precisamente o de que precisamos. Mas será que estamos preparados para implementar algo assim em larga escala? Lúcia sorriu. Ainda não sabemos. Mas o mais importante é que, agora, temos aliados. E este é o primeiro passo. O tribunal também estava a mudar. A cada dia que passava, mais casos de discriminação eram levados à tona e mais advogados, defensores e até outros juízes se uniam para examinar as falhas do sistema e propor soluções. Rafael Torres estava entre os mais entusiastas. Ele já não se limitava a assistir aos julgamentos, tornará-se parte integrante do movimento para garantir que a justiça fosse verdadeiramente acessível a todos, sem exceção. Sabia que ainda havia muito a aprender, mas também sabia que estava a começar a fazer a diferença. A vida de Elias também mudará. Ele estava cada vez mais convencido de que a verdadeira justiça não se limitava às leis, mas exigia atitudes e coragem para enfrentar as sombras do passado. Sabia que a luta ainda estava longe de terminar, mas sentia que estava no caminho certo. O último dia do julgamento de um grande caso de corrupção no tribunal foi marcado por uma tensão palpável. O caso envolvia um político de renome, conhecido pelos seus laços com poderosos empresários. Porém, ao contrário de outras vezes, a sala do tribunal estava cheia não apenas de advogados e juízes, mas também de jornalistas e cidadãos comuns. Elias, com uma postura imponente e serena, levantou-se ao proferir a sentença. A justiça não se resume apenas a punir. É sobre restaurar a confiança. A confiança dos cidadãos, a confiança no sistema. E, mais importante ainda, a confiança em si mesmos. Por isso, decido que o réu seja responsabilizado pelas suas ações e que a sua sentença seja uma lição, não só para ele, mas para todos nós. O tribunal permaneceu em silêncio. No entanto, ao ouvir a decisão, uma onda de respeito percorreu a sala. O político foi condenado a uma pena substancial, mas o impacto da sentença foi muito mais profundo. Aqueles que assistiam compreendiam que a justiça, finalmente, estava a tornar-se mais do que um jogo de poder, estava a tornar-se uma força verdadeira. No final de cada dia, Elias permitia-se refletir sobre tudo o que havia acontecido. Ele já sabia que as mudanças eram complexas e demoradas, mas também sabia que um novo caminho se estava a abrir à sua volta. Talvez esse caminho fosse mais importante do que qualquer decisão judicial que ele pudesse tomar. Ricardo, Lúcia, Rafael e tantos outros agora estavam juntos, unidos por uma visão: construir um sistema onde todos tivessem não apenas a possibilidade de serem ouvidos, mas também o direito de serem vistos como seres humanos. E, naquele dia, Elias finalmente compreendeu o que significava ser um verdadeiro juiz, não apenas aplicar a lei,
mas também participar na transformação da sociedade. A mudança não aconteceria da noite para o dia, mas cada passo dado aproximava-os de um futuro mais justo. Ao olhar para os rostos à sua volta, Elias sabia que esse futuro estava ao alcance de todos.